Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula, de raciocínio lógico, que a gente está revisando as questões para o concurso de Alvorada, faltou a gente falar sobre o finalzinho do conteúdo de lógica, né? Então eu vou separar agora uns minutinhos para a gente falar sobre esse assunto, certo? Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente segue aquele onde a gente parou, que foram lá nas proposições lógicas. Então vamos lá. Certo, então. Nós paramos quando a gente estava falando de proposições lógicas. A gente comentou no final da segunda aula de revisão, né? A gente comentou no finalzinho da aula o que eram proposições lógicas. Isso foi lá no finalzinho que a gente comentou. Vou só ver aqui uma coisa que acho que meia hora que eu vou fechou. Problemas técnicos. Vou abrir o arquivo aqui só novamente. Então, a gente já estava falando sobre o que eram proposições lógicas. Proposições lógicas são frases declarativas, onde a gente está declarando alguma coisa, que essas frases elas são possíveis de serem julgadas como verdadeiro ou falso, desde que a gente interprete ela dentro de um contexto. Então, a gente falou na semana passada, ou melhor, na aula passada, né, o que eram as proposições lógicas. A gente viu que, por exemplo, uma frase, Jonas é professor, isso daqui é uma proposição lógica, certo? Porque eu estou fazendo uma declaração sobre o Jonas. Então, isso é uma proposição lógica. Agora, se fosse assim, ó, tudo bem, Jonas? Pergunta, por exemplo, não é proposição. Isso aqui não é proposição. Da mesma forma, eu comentei com vocês, né, que frases no imperativo também não são proposições. Tipo assim, faça os exercícios. Isso aqui também não é proposição. Por quê? Porque isso aqui não está dando uma declaração, não é uma frase declarativa que tu afirma algo sobre um sujeito, certo? Então aqui a gente tem que isso aqui não é proposição também. Para ser proposição, tu tem que afirmar algo e num contexto, supondo que tu conhece sobre quem tu está afirmando, tu tem que conseguir valorar como verdadeiro ou falso. Tu vai dar o valor lógico da proposição. Então, uma proposição é uma frase declarativa que ela, num contexto, tu consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, isso é uma proposição. Se na frase tiver uma declaração só, a gente chama isso de proposição simples. Então, aqui a gente tem uma proposição simples. Uma proposição ela vai ser chamada de composta quando tiver mais de uma declaração. Por exemplo, Jonas é professor e gosta de cinema. Então, tu tem duas declarações sobre o fato de ser professor, sobre o fato de gostar de cinema. Tá, a grande questão é, quando tu faz uma proposição composta, como que tu julga se essa frase inteira é verdadeira ou falsa? Como que tu vai descobrir isso? Depende de como tu grudou as duas afirmações. E por isso tem uma coisa que é muito importante aqui, que é o chamado conectivo lógico. Depende como que tu gruda essa proposição, tu vai decidir se a frase toda vai ser verdadeira ou falsa. Então eu trouxe aqui 5 exemplos para vocês que mostram os 5 conectivos lógicos da matemática. A primeira frase, Alvorada é um município gaúcho e Florianópolis é um município catarinense. Esse E, quando tu adiciona um E aqui no meio, a ideia de adição, né? Tu tem uma proposição composta, porque eu juntei aqui duas declarações, então, como se eu pegasse essa proposição que era simples e juntei com essa simples na mesma frase, então virou uma composta. Esse E aqui, o nome desse conectivo que grudou as duas proposições é chamado de conjunção. Então a gente tem que só saber os nomes, pode ser que a pergunta seja exatamente sobre o nome do conectivo da proposição. Se tu junta com um ou no meio, João é professor, ou Maria é médica, então tu criou uma proposição composta com um ou no meio. Aí vai mudar a forma de ver se é verdadeiro ou falso, porque o E tem um significado, o ou tem outro, né? Então isso vai implicar de tu verificar se vai ser verdadeiro ou falso. Isso a gente vai ver na tabela verdade a seguir, tá? Então, quando tu gruda com ou, esse conectivo é chamado de disjunção.
Pode ser só disjunção, ou tem livros também que falam disjunção inclusiva. Mas disjunção é esse caso aqui. Agora, se for essa situação, ou Carlos comprou um apartamento, ou Carlos comprou o carro. Quando tem dois ous, já vou explicar mais à frente. Quando tem dois ous, é chamado de disjunção exclusiva. Então, se falar só disjunção, é um ou só. Se falar disjunção exclusiva, é esse, ou isso ou aquilo. Então, esse aqui é disjunção exclusiva. Temos um conectivo que é condicional. Se essa proposição acontece, então essa acontece. Então, essa daqui é chamada condicional. Ou melhor, o conectivo é chamado de condicional. E temos o conectivo chamado bicondicional. Jonas gosta de cinema, se, somente se, ele gosta de pipoca. Então aqui é bicondicional. Bicondicional é quando uma coisa implica na outra, né? A condicional é só uma via de implicação. Condicional. Bicondicional. E tá aí. Esses são os 5 conectivos lógicos. Então vocês precisam conhecer eles e identificar na frase qual conectivo que está sendo usado. Temos esses 5. Beleza. Como que eu vou descobrir se a proposição dá verdadeiro ou falso? Que nem aqui, ó, eu juntei 2 proposições. O que a gente faz? Deixa eu pegar aqui o último exemplo, da bicondicional. Quando tu junta 2 proposições, eu vou chamar, em geral na lógica, né, a gente chama as proposições de letras. Então, essa primeira proposição aqui, Jonas gosta de cinema, eu vou chamar de P. Essa proposição aqui, Jonas gosta de pipoca, eu vou chamar de Q. Lembrando que a frase solta, ele gosta de pipoca, não é proposição. Mas se na frase tem um nome, tu personificou de quem tu tá falando, aí tu sabe quem é ele, né? Aí sim é proposição. Tá? Então, eu tenho a proposição P e tenho a proposição Q. Como que eu vou decidir se essa frase toda vai ser verdadeiro ou falso? Depende do P e do Q. Depende da análise dessas 2 proposições. Então, o que a gente faz na lógica? A gente faz uma tabela verdade. A gente supõe, para agora ver todos os casos possíveis, né? A gente vai supor todas as possibilidades que podem acontecer nessa combinação. Pode ser que o P seja verdadeiro e o Q verdadeiro. E o Q verdadeiro. Pode ser que o P seja verdadeiro e o Q seja falso. Pode ser que o P seja falso e o Q seja verdadeiro. E pode ser que o P seja uma frase falsa, uma proposição falsa, e a Q seja uma proposição falsa também. Então tem 4 casos. Então a gente vai analisar nos 4 casos qual vai ser o resultado. Como que vai dar o resultado dessa proposição da frase inteira. Isso a gente vai avaliar agora. Vamos fazer dos 5 conectivos. Então, o primeiro conectivo, ele é descrito por esse símbolo do chapeuzinho. É o da conjunção. Sim? Quando tu junta 2 proposições com um E, com uma conjunção, com o conectivo da conjunção, a frase toda só vai ser considerada verdadeira se tu juntar 2 verdades. Então, se tu pegar uma verdade e juntar com outra verdade através de uma conjunção, a frase vai ser verdadeira. Caso contrário, vai ser falso. E aqui eu acho que até é lógico, né? A gente consegue pensar, né? Que assim, ó, imagina se eu falo o seguinte. Vamos pegar até essa frase aqui, esse exemplo aqui, da conjunção. Se tu juntar uma informação que é verdadeira, o E, ele adiciona, ele gruda, e outra informação verdadeira, a frase vai ser verdadeira. Tá, isso aqui é compreensível. Mas agora, se tu juntar uma informação que é falsa, por exemplo, aqui é verdadeira, né? Então, verdadeira, Florianópolis é um município catarinense, também é verdadeiro. Então, seria V com V, daria V. Agora, se tu colocasse aqui, Alvorada é um município também catarinense. Então, essa primeira seria falsa. Então, uma falsa, passou cola, juntou com outra coisa, com outra informação que tu adicionou, esse ele gruda como se fosse uma cola mesmo, é uma adição e vira uma coisa só. Então, como tu já botou uma coisa falsa, a frase toda vai ser uma mentira, vai ser falsa. Pensa assim, imagina que tem o A e o B. E eu falo para vocês, o A e o B foram ao mercado. O A foi ao mercado e o B foi ao mercado. Se tu vai olhar e tal, um dos dois em casa não foi, a frase é falsa, a frase é mentira. O E só vai ser verdade quando os dois forem, de fato. Por isso que o E só dá verdade quando ambas as proposições simples que tu juntou para formar a composta forem verdadeiras. Então, o E, ele dá verdade só quando as duas que tu juntou forem verdades. O OU, que é a disjunção. Como que funciona?
A disjunção, o símbolo, é esse aqui, ó, que vai aqui no meio. É como se fosse o do E, que é o chapeuzinho, só que de ponta cabeça. Esse é o símbolo que a gente usa para disjunção, que é o ou, certo? Então, quando tu faz uma frase com ou, imagina que eu falo assim, o A foi ao mercado ou o B foi ao mercado. Se tu for lá olhar no mercado e o A estiver no mercado, a minha frase é verdadeira, eu não menti, porque eu disse que o A foi ao mercado ou o B foi ao mercado, se tu falar com ou. Sim? Se tu for lá, o A estiver no mercado, ok, minha frase não é mentira. Se tu for no mercado, ver, e o B tá lá no mercado, minha frase também não é uma mentira verdadeira. Se tu vai no mercado e tu encontra lá no mercado o A e o B, os dois estão no mercado, a minha frase também é verdadeira, porque eu falei que o A ou B foram ao mercado. O ou no meio pode acontecer as duas coisas, tá? Igual pensando num restaurante, imagina um cara vem com duas pizzas, ele pergunta, tu quer calabresa ou quatro queijos? Só pode escolher uma? Não, né? O ou no meio permite a escolha das duas coisas. Então, se os dois estiverem lá, também é verdadeiro. A frase só vai ser falsa com ou quando nenhum dos dois for. Então, se eu falar o A foi ao mercado ou o B foi ao mercado, tu chegar lá e nenhum deles está no mercado, então a minha frase é uma mentira, porque tu disse que um ou outro tinha ido. Então a frase só é falsa no caso do ou nessa última condição aqui, ó. Quando as duas que tu passou cola são falsas, com ou. Então se tu falar uma coisa que é falsa ou outra coisa que é falsa, vai dar falso. Agora, se pelo menos uma for verdade, vai dar verdade. Então aqui o restante é verdadeiro. Eu tô fazendo cor diferente já porque eu tô simbolizando o que é diferente mesmo, né? Que é verdadeiro. No terceiro, faltou ali o risquinho do símbolo. Tem que arrumar. Que é a disjunção exclusiva. Tem um tracinho embaixo do símbolo do ou. Quando é o ou. Dois ous, né? Então essa é a disjunção exclusiva. Ela só muda uma coisa para disjunção normal. Que quando tu fala assim, ou isso ou aquilo, é assim, ó, tipo, falando para um primo assim. Ou tu vai na casa da tia, ou tu vai ficar de castigo. Tem que escolher uma das duas coisas, né? Tu não pode ter as duas ao mesmo tempo. Então, a única coisa que muda é a primeira linha, que com um ou normal é verdadeiro, mas com o ou exclusivo, o ou, a disjunção exclusiva, é falso, porque não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é como se fosse o mesmo, só o mesmo do ou, a única coisa que muda é o caso VV, que dá F aqui, quando é o ou. O resto continua tudo igual. O C, então, como que funciona? É condicional. Opa, opa. A condicional, ela só dá falsa quando a premissa for verdadeira e a conclusão for falsa. Então aqui eu acho que vale a pena até decorar, que só nesse caso aqui vai dar falso. Quando o começo for falso e o que vem depois for verdadeiro. Então nesse caso vai dar falso. Então o único caso que dá falso é esse. O restante dá sempre verdadeiro. Tu nunca vai estar mentindo. Se tu falar assim, se der sol, então vou à praia. Se deu sol, tu foi pra praia? Ok, é verdade. Agora, se chover, se a premissa já for falsa, tu pode fazer qualquer coisa, ir pra praia ou não ir pra praia, pouco importa, porque tu disse que se der sol, tu ia pra praia. Se chover, tu não disse nada, né? Então, por isso que a condicional é só numa linha. Tu tem que pegar bem o que tu disse, bem a premissa, e é aquilo que vale. Então, se falhar já no início, então é verdadeira. Então, cuidado, né? A condicional, ó. FF dá V, né? Mesma coisa F com V, dá V também. Cuidado. O único caso que dá falso na condicional é esse, é V com F. E o último, a bicondicional. A bicondicional ela dá verdade quando os dois combinam. Então, quando for V com V, vai dar V. Quando for F com F, também vai dar V. Gosto, de, por exemplo, um exemplo assim, ó. Maria comprou um sapato, C e somente C gosta da cor azul.
Essa frase ela vai ser verdade, o sei somente sei, que é bicondicional, o símbolo é uma seta para os dois lados. A frase é verdadeira quando os dois combinam. Se ela comprou, é porque ela gosta de azul. Se ela não comprou, é porque ela não gosta de azul. Então, uma coisa manda na outra. Então, a frase vai ser verdadeira quando as duas coisas elas combinarem sempre. Agora, o que não pode é, tipo, ela comprar, mas não gostar de azul. Ou gostar de azul e não comprar. Porque uma coisa acontece se somente se a outra acontece. Então, no caso da bicondicional, dá sempre verdade quando os dois combinam. Se não combina, então dá falso. Então, aqui, falso, falso. Então, se for estudar questões de lógica, precisa conhecer essa tabela verdade aqui. Como que fica a conjunção, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Isso aqui é a parte algébrica, que é como se a gente fizesse contas com V e F. Então, assim, a gente, por exemplo, vou pegar uma proposição P e fazer implicação com uma Q. E depois vou juntar com uma proposição R. E daí eu falo assim, a proposição P é verdadeira, a Q é falsa e a R é falsa. Deixa eu trocar aqui para... Deixa eu botar uma dupla seta assim para ficar legal. Qual é o resultado dessa conta aqui? Verdadeiro ou falso? Vamos ver. O P é verdadeiro, o Q é falso. Então, quando tu pega a condicional, que é essa coluna aqui, e combina V com F, tá nessa linha aqui, ó. Então, a resposta vai dar F. Então, aqui vai dar F. Depois a R, eu estou supondo que seja F também. Daí eu vou arrumar com uma bicondicional as duas. O que dá na bicondicional F com F? Tá aqui, ó. F com F dá V. Então, essa proposição no final é verdadeira. Se tu criar uma proposição desse tipo aqui, que eu fiz, e supondo, né, que P que tu colocou seja verdadeiro e as outras duas sejam falsas, isso daqui vai dar verdadeiro. Então tá aí. Então essa é a conta matemática da lógica, né? E separei aqui alguns problemas pra gente. Então, considere as proposições lógicas simples abaixo. P significa Rodrigo é professor. Q significa Marta é diretora. A pergunta é, a proposição lógica composta se Marta não é diretora, então Rodrigo é professor. Pode ser corretamente simbolizada, segundo a lógica, como? Então, como que a gente simboliza isso? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que botar Marta não é diretora. O não é a negação, né? O contrário. O contrário, na lógica, a gente bota o tiozinho na frente. O tio, né? Então, Marta é diretora é a proposição que. Como aqui tá dizendo Marta não é diretora, é a negação dessa. Então, em vez de botar somente que, eu vou botar assim, ó. O tio na frente para dizer que é a negação dela. Então, é a negação de que. Depois vem a proposição Rodrigo é professor. Bom, Rodrigo é professor é proposição P. Então, Marta não é diretora é a negação da Q. Rodrigo é professor é a P. E o conectivo é C, então. Como simboliza a condicional? Tá aqui a quarta coluna, né? É a flechinha. Então, a flechinha simboliza o C, então. Então, resposta, letra I. Não Q, flechinha P. Sabendo que as proposições Maria foi aprovada no concurso e Maria acertou todas as questões da prova de RL, então essas proposições sabemos que elas são verdadeiras. Assinale a alternativa que contém uma proposição composta falsa. Então vamos ver. Maria acertou todas as questões, é verdadeiro. E foi aprovada no concurso, verdadeiro. Quando tu pega o E e junta V com V, dá V. Aqui na tabela, né? Primeira coluna, conjunção, junta V com V, dá V. Maria acertou todas as questões, V, ou não foi aprovada. Como ela acertou todas as questões é verdadeira, então não, ou melhor, como Maria foi aprovada é verdadeira, então não foi aprovada é falsa. Então eu estou juntando uma V com uma falsa. Mas o conectivo é um ou. O ou é tranquilo, né? Porque o ou só dá falso quando as duas são falsas. Aqui a primeira é verdadeira, então vai dar verdadeira. Maria não acertou todas as questões. É falso, porque ela acertou. Ou foi aprovada. Foi aprovada é verdadeiro. Então, juntei com ou, tem pelo menos um verdadeiro, vai dar verdadeiro. D. Se Maria acertou todas as questões, ó, uma condicional. C, isso, então isso. Então, premissa, Maria acertou todas as questões, verdadeiro. Então, ela foi aprovada, verdadeiro. V com V, dá V.
A condicional só dá falsa quando é V com F. Aqui, né? Aqui, ó. Só dá falsa quando é V com F. E a última, Maria não acertou todas as questões, isso é falso, porque ela acertou, ou não foi aprovada, que é falso, porque ela foi aprovada. Então, falso com falso, no ou, dá falso. Então, resposta letra E. Essa é a falsa. É como se fosse contas, né? Que a gente faz com os conectivos. Sejam P e Q proposições simples, e P é falsa e Q é verdadeira. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição composta falsa. Então, vamos lá. Primeira conta. É P ou Q. O P é falso. O Q é verdadeiro. Quando é ou, tem pelo menos um verdadeiro, vai dar verdadeiro. Então, a letra A é verdade. B é não P, a negação de P, ou Q. Quem é a negação de P? Se a P é falsa, o contrário, a negação é verdadeira. O conectivo é ou, e daí Q que é verdadeira. Então, aqui é V com V, no ou, ok, é V. Cuidado só o ou, né? O ou, quando é V com V, dá falso, né? Aqui é a disjunção normal, então é verdadeiro. C. P implica que. A P é falsa. Então, é se falso, então que é verdadeira. Começou com falso na condicional, é verdade. D. Que implica P. O que é verdadeiro. Então, é se uma verdade, então a P, que a P é falsa. E é o caso, né? A condicional só dá falsa quando é V com F, nessa ordem. E tá exatamente aqui, V com F, dá F. Então, a letra D é falsa. Podia fazer a última ainda, né? Não P, bicondicional Q. Se a P é falsa, não P é verdadeira. E a Q é verdadeira. E tu tem uma dupla implicação, uma bicondicional. Na bicondicional dá sempre verdade quando os dois combinam, né? Então aqui combinou, então verdade. A única que deu falsa, no final das contas, foi a letra D. Uma questão aqui de preencher a tabela verdade. Então, tu tem aqui as suposições, todas as possibilidades para o P e para o Q, e eles querem que tu preenche. Por exemplo, o que eu vou preencher em não P? É o contrário do P. Então, se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se aqui é falso, com o contrário vai ser verdadeiro. Então, eu fiz a negação. Aqui tem negação do Q, então pega aqui e faz a negação. Tem umas que já estão feitas, né? Tipo a negação de V é F, a de F é V, a de V é F, a de F é V. Então tá ali. E por fim, agora tem que fazer uma implicação, uma condicional entre as negações. Então tu vai olhar para essa coluna e vai fazer uma condicional. Combina com a condicional. Nessa ordem. Primeiro a não P, depois a não Q. Então, F com F, quando é condicional, dá verdadeiro. Sim. Porque a condicional só dá falso quando é V com F, né? Então aqui, F com V, dá verdadeiro. Aqui V com F, é o único caso que dá falso. E o último V com V dá V, tá certo. Então, quantos valores lógicos a gente usou? A gente usou 1, 2, 3 verdadeiros e 2 falsos. 3 valores lógicos verdadeiros e 2 falsos. Letra C é a resposta do que a gente precisou. Então tá aí, é um conteúdo diferente, né, pessoal? Que a gente tem aí para estudar e que não é habitual os alunos estudarem isso, né, no ensino médio. Mas a gente tem que dar uma estudada nesse conteúdo, porque é um conteúdo que vira e mexe aparece em concurso público. E aqui eu trouxe uma tabelinha para explicar para vocês as negações. Como que tu faz a negação de uma frase, de uma proposição composta? Se for E, a conjunção, tu troca para ou e nega as duas proposições. Tu troca o P por não P, troca o Q por não Q. Então tu nega as duas proposições e troca o E por ou. Então quando tem com E, tu troca por ou e nega as duas proposições. Então troca por ou e nega as duas proposições. Se for ou na proposição composta, como que tu faz a negação dessa frase? Tu troca o ou por E. Tu muda por E. Inverte o conectivo lógico. Então vira E. E nega as duas proposições também. Fica não P e não Q. Se for ou, é muito fácil de fazer a negação quando é ou. É só trocar por C e somente C.
Não precisa negar nada da frase, tá? Tu só troca o conectivo, C e somente C. Então, nesse caso aqui, e no último, tu só troca o conectivo. Se for C e somente C, tu troca por ou isso ou aquilo. Então, nessas duas aqui, ó, só trocar o conectivo. Tu não mexe na frase. Tu não mexe, se tá escrito lá, Jonas é médico. Quando for fazer negação, tu deixa Jonas é médico, se tiver com esses conectivos, ou C e somente C. Porque tu só troca o conectivo. Tu não precisa mexer na declaração, na proposição em si. Certo? Nas proposições simples que estão lá dentro. E a última negação que faltou aqui é a condicional. Para negar condicional é interessante, ó. Para negar condicional, tu mantém a primeira frase, que ó, era P, continua P. Mantém a primeira proposição. Troca por E. Então, o conectivo vira E, quando tu faz a condicional, a negação da condicional, e tu nega só a segunda parte. Faz sentido, porque se eu falar assim, ó, se eu falar para vocês, se der sol, então vou à praia. Tá, daí eu falei uma mentira. Para ser verdade, concorda então que aconteceu que deu sol e eu não fui à praia. A mentira dessa fala, se der sol, então vou à praia, é deu sol e tu não foi pra praia, né? Então faz sentido. Então tu mantém a primeira, troca por E, o conectivo, vira uma conjunção e nega só a segunda. E aqui tem também uma coisa que aparece às vezes em alguns concursos que é chamada equivalência lógica. Quando tu tem uma proposição que é condicional, tu pode inverter as duas proposições aqui na condicional, mas tem que negar. Se tu fizer isso, isso aqui é equivalente, tem o mesmo valor para a lógica. Então, pediu para fazer uma equivalência, tu pode usar essa jogada aqui. Então, tu pode fazer essa troca. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Qual é a banca Cis Gran Rio perguntou, qual é a negação da proposição? Se o candidato estuda, então passa no concurso. Então, primeiro tu identifica o conectivo. É um C, então é uma condicional. E aí tu tem que lembrar dessa tabelinha aqui. Tá aqui nessa linha, né? É a linha 4 da tabela. Como que eu nego a condicional? Observa aqui. Como tu nega a condicional? Tu mantém a primeira proposição, troca por E e nega só a segunda. Então, mantém a primeira frase, o candidato estuda, troca por E e nega só a segunda. Contrário de passa no concurso, é não passa no concurso. Então, a negação fica o candidato estuda e não passa no concurso. O candidato estuda e não passa no concurso. Letra B é a resposta. Então, é uma fórmula, né? Se tu tem uma condicional, tu quer negar, vai ficar isso. Tu mantém a primeira, troca por E e nega só a segunda parte. Essa é a negação. Considere verdadeira a declaração. Se alguém é brasileiro, então não desiste nunca. Com base na declaração, é correto concluir que. Agora eles vão inverter a frase. Então, eu quero achar uma coisa que é equivalente. Então, aqui é um exemplo só para mostrar a equivalência para vocês. O que é equivalente a dizer se alguém é brasileiro, então não desiste nunca? É tu trocar essas duas proposições de lugares, mas negando. Então, em vez de dizer se alguém é brasileiro, então não desiste nunca, tu pode dizer o que vai ser equivalente, também vai ser verdade, vai valer. Se alguém, o contrário de não desiste nunca é desiste, né? Então, se alguém desiste, então, nega essa daqui também. Então, não é brasileiro. Então, se alguém desiste, então não é brasileiro. Letra A é a resposta. Se alguém desiste, então não é brasileiro. Porque se tu tem uma proposição assim, tu pode negar as duas e trocar de lugar que continua valendo. Então, se essa é verdadeira, essa frase também vai ter que ser verdadeira. Então, aqui temos uma equivalência. Se uma é falsa, outra é falsa. Se uma é verdadeira, outra é verdadeira. Tudo bem? Então tá aí, letra A. E para fechar, trouxe alguns probleminhas de lógica aí. João, Marcelo e Carlos são 3 amigos. Um deles é médico, outro engenheiro e outro advogado. Sabe-se, no entanto, que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. Então tem que ler com calma que só uma é verdadeira. Tem as 3 afirmações. João é médico. Marcelo não é advogado. E Carlos não é médico.
tem 3 afirmações, mas apenas uma é verdadeira. E a pergunta é, qual que é verdadeira? Bom, a gente vai ter que testar, né? Então testa e vê se vai ser uma verdadeira. Se a primeira for verdadeira, o que vai acontecer? Se o João for médico. Então imagina que o João seja médico. Tá? Vamos testar aqui, seria a alternativa aí, ó. Se o João for médico. Se o João for médico, como eles têm profissões diferentes, tu concorda comigo que o Carlos vai ter que ser advogado ou engenheiro, né? Então, a frase Carlos não é médico também vai ser verdadeira. Porque se o João é médico, se isso é verdade, então Carlos não é médico também é verdade. Então, tu vai ter 2 verdadeiras. E não pode, o enunciado nos contou que tem apenas uma que é verdade. Então, com certeza, não é a primeira que é verdade, porque daí vai falhar. Então, a primeira é falsa. Então, isso daqui não pode ser. Vamos ver se a segunda pode ser verdade. Tá, imagina então que o João é médico e é falso. Imagina que a segunda é verdade. Marcelo não é advogado. Certo? Isso é verdade. Então, deixa eu botar aqui João, Marcelo e Carlos. Se essa for a verdadeira, como a história me conta que tem apenas uma verdadeira, então essa daqui obrigatoriamente teria que ser falsa, né? Para encaixar a história. Mas se eu falar que Carlos não é médico, é falso, então o contrário é verdadeiro. Então Carlos é médico. Então aqui no Carlos a gente teria o médico. Como o Marcelo não é advogado, então só sobrou para ele ser engenheiro. E a única profissão que sobrou pro João foi ele ser advogado. Fechou, né? Então, ó, João é médico? Falso, porque ele é advogado. Marcelo não é advogado. Verdadeiro? Verdadeiro. Ele não é advogado, ele é engenheiro. Verdadeiro. Carlos não é médico. Isso é falso. É falso, porque o Carlos é médico. Então fechou só uma verdadeira. Então tá aqui, advogado, engenheiro e médico. Então tu tem que testar. Tá aí. Ah, professor, mas se eu testasse com a última sendo a verdadeira, ia dar certo? Não, tu vai ver que não, né? Porque se fosse verdade isso aqui, então as outras teriam que ser falsas. Tá? Então, vamos lá. Então, Marcelo não é advogado é falso. Então, significa que ele é advogado. Então, Marcelo é advogado. João é médico é falso. Então, se é falso, significa que ele não é médico, né? Então, como o Marcelo é advogado, sobraria para aqui ser engenheiro. E assim, qual profissão sobrou para o Carlos? Sobrou médico. Mas Carlos não é médico, tem que ser verdadeira. Não pode, ó, porque Carlos não é médico, tem que ser verdadeiro. E aqui deu que Carlos é médico. Então não fecharia também. Então a única forma de fechar mesmo essa conta é a do meio ser a única verdadeira. Então eu testo para verificar se eu descubro qual que é a verdadeira. Então aqui a gente achou. Um outro exemplo, né? Essas questões de associação, né? Parece bastante. Léa, Mara e Lúcia, cada uma tem um bicho de estimação, um único, né? Uma tem um pônei, outra tem um peixe e uma tartaruga. Então tem Léa, Mara e Lúcia. Então, Léa não é a dona do peixe. Tá, vou escrever aqui, não peixe, só para saber. Lúcia não é dona do pônei. Então aqui, não pônei. A tartaruga não pertence a Mara. Então aqui, não, a tartaruga não pertence a Mara. Então não tartaruga. E o peixe não pertence a Lúcia. Então o peixe não é para Lúcia e o peixe não é para Leia. Então quem é a dona do peixe é a Mara. Então a Mara tem o peixe. Certo? Como a Lúcia não tem o pônei, só pode ser a Leia que tem o pônei. E quem tem a tartaruga que sobrou tem que ser a Lúcia. Então a Lúcia tem a tartaruga. Então Leia tem o peixe? Não. Leia tem a tartaruga? Não. Mara tem o pônei? Não. Lúcia é dona da tartaruga? Sim, letra D. Lúcia é dona do peixe? Não. Única resposta correta, letra D. E assim fechamos então o que faltava a gente ver da aula de lógica, certo? Espero que tenha ajudado. É uma revisão, na verdade. Eu sei isso aqui rende assunto para muito tempo, né? Mas a ideia era a gente fazer uma revisão, né? Então a gente consegue assim ter uma ideia e vocês já conseguem trabalhar. Essa prova vão ser 5 questões, né? Então de tudo que a gente viu aí podem cair 5 questões desses assuntos, certo? Espero que vocês vão bem. Espero que vocês também tenham um interesse em estudar mais. E concurso é isso, é estudando, exercitando toda semana.
vai indo, vai indo, vai indo, que uma hora tu consegue atingir o teu objetivo, certo? O importante é estudar e não parar no meio do caminho. Isso aí. Feito? Obrigado aí. Qualquer coisa, a gente vai se vendo por aí. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.